Abramos as nossas Bíblias. A Epístola de São Lucas, chamada Atos dos Apóstolos, o capítulo 6, para lermos do verso 1 ao verso 7. Epístola chamada Atos dos Apóstolos, segundo nos escreveu São Lucas, capítulo 6, do verso 1 ao verso 7. Para a nossa meditação esta noite de domingo, façamos a leitura do verso 1 ao verso 7 do capítulo 6 da Epístola de São Lucas, chamado Atos dos Apóstolos. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Oremos. Santo Deus, agora estamos reunidos como igreja diante do Senhor, prestando-lhe culto. Rogamos então que o Senhor nos fale pela Tua palavra, pois cremos que ela é a própria palavra de Deus que nos foi dada pelo Espírito Santo. Então, com fé, ouvimos a mesma, esperando, ó Deus, transformação em nossos corações e vidas, para sermos transformados por esta palavra de poder e edificados por ela, bem como exortados e admoestados para a vida cristã. É o que rogamos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ter hoje mais um sermão da série Governo Bíblico da Igreja, tendo em vista que no próximo domingo, dia 31, eu, como presidente do Conselho, convoquei a Assembleia Extraordinária da Igreja para a eleição de oficiais, presbíteros e diáconos. Nosso manual prevê que haja instrução à igreja sobre este assunto, e assim o estamos fazendo, não só devido ao que pede nosso manual, mas este ano teremos uma série de sermões sobre o oficialato, sobre o governo bíblico da igreja. Nós já tivemos sermões sobre o presbiterato e agora teremos sobre o diaconato. Cremos que os diáconos são chamados pelo próprio Deus para o ofício e que se devotarão à obra de administrar as misericórdias de Cristo aos pobres e necessitados. Que chamado pesado! Meu querido, eu quero que você entenda que o oficialato, e hoje à tarde eu já instruí os presbíteros, tendo em vista que o verso 6 do capítulo 6 diz que apresentaram-no perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E a meditação que eu levei aos presbíteros na tarde de hoje foi para não imporem precipitadamente as mãos sobre ninguém, para não se fazerem participantes dos seus pecados. É o que instruiu o apóstolo Paulo a Timóteo. No sermão eu os orientei como é pesado o cargo e ofício do oficialato. Richard Baxter, o puritano, escreveu que preferiria quebrar rochas debaixo do sol quente a pregar sermões como um ministro do Evangelho.
De fato, a tarefa do oficialato exige não só um chamado da parte de Deus, o reconhecimento da igreja, mas o conduzir o povo de Deus, responder por eles diante do Senhor no último dia. Seremos cobrados pelo próprio Deus por todos aqueles que nos foram confiados. Por isto é um chamado pesado. Porque não respondemos a homens, nem a instituições, nem à sociedade, mas respondemos exclusivamente ao Senhor, Criador, soberano, sustentador de todas as coisas. Aquele que é Rei sobre reis e Senhor sobre senhores. Então, de fato, pensar no oficialato bíblico nos chama a esta tarefa. No livro O Governo Bíblico da Igreja, Kevin Reed, publicado pela editora Os Puritanos, declara o seguinte: há muita confusão a respeito do diaconato na cristandade moderna. Nos círculos batistas, o diácono constitui sempre o corpo de governo da igreja, absolutamente sem presbíteros. O pastor pode estar sujeito aos caprichos da junta diaconal, a qual pode dispensá-la a qualquer momento, ou pode assumir um papel ditatorial, situação em que os diáconos têm pouco significado, a menos que se dediquem à função de lanterninhas do templo. A confusão com respeito ao ofício do diaconato não está limitada aos batistas. Os presbiterianos quase sempre mostram pouco entendimento da natureza do ofício diaconal. Consequentemente, o diaconato degenera-se facilmente num serviço de zeladoria em prol da congregação local. Embora os diáconos, nesta situação, estejam servindo sob direção dos presbíteros, dificilmente estarão desempenhando o nobre papel do ofício. Resumindo, a pergunta deve ser: qual é o papel dos diáconos? Eles são ministros de misericórdia em favor dos membros carentes da congregação, Romanos 12:8. Visitam os aflitos e provêm recursos para aliviar os necessitados. Samuel Miller, da Universidade de Princeton, declara: é um grande erro supor que os diáconos não podem servir vantajosa e apropriadamente de maneira ou de outras maneiras, além de ministrar aos necessitados da igreja. Eles podem ser constituídos com grande propriedade como gestores de assuntos financeiros, contábeis e fiscais de cada congregação. É o que também prevê o manual presbiteriano, ao qual nós todos estamos sujeitos, quer oficiais ou quer membros, pois somos dirigidos pela Constituição desta igreja. Então, os diáconos têm uma função bem mais ampla, é o que eu desejo trabalhar com vocês esta noite a partir de Atos 6. O diaconato é um ofício por meio do qual Cristo está presente com a sua igreja. E porque os próprios diáconos devem administrar as misericórdias de Cristo. É imperativo que os diáconos sejam homens qualificados. Deveríamos saber, portanto, quais são as qualificações dos diáconos. Se são representantes de Cristo, das suas misericórdias entre nós, quais as qualificações que devem apresentar os diáconos para o exercício dessa tarefa entre nós? O primeiro lugar no qual a Escritura apresenta as qualificações dos diáconos é Atos capítulo 6. Parte do registro da instituição do ofício está aqui, no capítulo 6 de Atos, e é por aqui que vamos começar. Mas nós iremos também ao Antigo Testamento para vermos um pouquinho da função de misericórdia lá. Mas o ofício tem origem aqui. Não é como o presbiterato que está presente no Antigo Testamento, na figura dos anciãos, que é o mesmo termo utilizado em outra língua, que era a mesma função de governo. Aqui teve uma necessidade nascente, e essa necessidade, tendo ocorrido pela primeira vez naquele momento, foi respondida com a instituição do diaconato.
Os apóstolos direcionaram a igreja a selecionar 7 homens para a obra do diaconato, de acordo com o que diz o verso 3 do capítulo 6. Diáconos deveriam servir às mesas, isto é, cuidar das viúvas, da distribuição diária. É por isso que, em primeiro lugar, eu quero entender que os diáconos são chamados para servir. O nome diácono não é um nome na língua portuguesa. Ele é uma transliteração do termo grego, diácono, que significa servo. A palavra diácono significa servo. Então, o simples fato de chamar um diácono já o chama de servo. Então, a primeira função é servir. Olha o capítulo 12 da Epístola de São Paulo aos Romanos, o verso 8. Abra as Sagradas Escrituras comigo no capítulo 12 da Epístola de São Paulo aos Romanos, o verso 8. Ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Esse último trecho, que diz exercer misericórdia com alegria. O diácono, ele é chamado para cuidar, para servir as mesas. Literalmente significava dar refeição, comida às pessoas, para uma distribuição diária do provimento necessário à subsistência, seguindo o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então os diáconos tinham que exercer misericórdia, a união de 2 palavras no latim: miséria, miser, e cardia, coração. Misericórdia, trazer a miséria do outro no coração, era reconhecer o sofrimento do outro e se apiedar. Outro texto é a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, o verso 28. Primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 12, verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. O termo socorros aqui indica também o diaconato. Os diáconos são chamados para exercer o socorro, para socorrer, para prestar ajuda. E outras passagens falam sobre a questão da obra do diaconato. O diácono, então, em primeiro lugar, é alguém que é chamado para servir. Ele deve ter prontidão a ajudar, a socorrer. Ele deve ser a pessoa mais cavalheira da igreja, abrindo portas, fechando portas, preparando o caminho. Ele sempre deve estar a serviço, sempre deve prover. Observe o que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Veja o capítulo 6, voltemos lá, o verso 1. Ora, naqueles dias, que dias? O que tinha acontecido na igreja? 3.000 pessoas tinham se convertido ao evangelho e chegado. Eu fico pensando no desespero do presbítero Silvano e do presbítero Elias com a classe de catecúmenos de 3.000 alunos. Eles estão meio desesperados com a classe de 15 agora. Imagine 3.000. E as necessidades. E um pedia Bíblia, o outro pedia carona para vir para a igreja, o outro pedia cesta básica, o outro pedia roupa. E então os apóstolos é que estavam fazendo tudo isso. E aí estava lá Pedro estudando e Paulo se preparando e esse povo servindo, e de repente está aquela confusão no seio da igreja, porque era muita gente chegando. Você tem que entender que esses homens no início trabalhavam como nós nunca iremos trabalhar. A igreja era nascente, não havia estrutura nenhuma, não havia templos, não havia propriedades, havia perseguição, tudo era novo, não havia doutrina elaborada, eles estavam passando o ensino de Cristo à frente.
Todos estavam envolvidos em algo que ainda era muito novo, e de repente surge um problema. Ainda o verso 1 diz assim: multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, no contexto da época, a mulher que ficava viúva passava necessidade. Não podia trabalhar, não tinha voz na sociedade. Então elas vinham à igreja. E a igreja precisava responder. E a igreja estava respondendo, disse que havia uma distribuição diária. Todo dia, então, elas se aproximavam. Mas houve uma situação que as helenistas foram deixadas para depois. E as mulheres dos hebreus foram postas à frente. Houve uma situação étnica. E eles reclamaram. E aquele grupo de pastores já estava atarefado com atendimento pastoral, visitação, pregação da palavra, respostas doutrinárias, a perseguição acontecendo. E de repente, alguém chega e fala assim: tem mais um problema. A gente está sendo esquecido. Vocês têm que atender a gente. É como se fosse hoje. Escola Bíblica Dominical, culto pela manhã, termina a escola dominical, começa a reunião do conselho e terminou às 6 horas da tarde. Enquanto os presbíteros estão saindo, chega alguém e diz assim: olha, eu preciso de cesta básica. Outro diz: eu preciso de um gás. E o problema é que a gente está deixando para trás porque a gente é de Taguatinga e o pessoal da Samambaia não está dando vez para a gente. O problema é duplo. Dentro da igreja está tendo quem olhe para o outro desprezando, e tem gente passando necessidade. Qual é a solução? O verso 2 então diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. A decisão é: olha, não dá para deixar de pregar para entregar a cesta básica. Não dá para deixar de pregar para ir comprar medicamento para quem está enfermo. Não dá para deixar de preparar o sermão para ir levar gente para resolver os problemas. Vamos preparar gente para servir as mesas. Literalmente o termo poderia ser traduzido como garçom. Aquele que traz o mantimento e entrega. Então eles falam assim: não é lícito que a gente deixe de tratar da palavra para fazer essa entrega, para essa disposição acontecer, de chegar à mão daqueles que estão precisando de atendimento. Então no verso 3 diz: mas irmãos, escolhi então dentre vós 7 homens, um grupo de pessoas específicas para servir, para atender aquelas pessoas. E o final do verso 3 diz assim: aos quais encarregaremos deste serviço. O primeiro serviço então que eu quero que a igreja entenda que os diáconos devem ter é o do serviço. Os diáconos devem servir. Os diáconos devem estar dispostos a atender as pessoas, a supri-las nas suas necessidades, para que não se chegue ao conselho as reclamações, para que não vá àqueles que estão cuidando da palavra as situações comuns na vida da igreja, mas que eles estejam ali preparados para dar resolução. Eles serão encarregados do serviço, diz os apóstolos. Nós não vamos mais ouvir. E o verso 4 então finaliza dizendo: e quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. E às vezes você tem que interromper o momento de oração para fazer isso. E às vezes você tem que parar de ler as escrituras para fazer isso. Não significa que um presbítero, docente ou regente não tenha que fazer, mas isso não pode interromper as suas prioridades. Então o diácono desafoga o conselho da igreja. O presbítero Agel, muito sabiamente, em uma das nossas reuniões de conselho, quando tratávamos da eleição de diáconos, eu propus que diminuíssemos o número de candidatos para o presbiterato para suprir o diaconato, que é onde há uma carência maior numérica. Ele então disse assim: não concordo,
Nós estamos sobrecarregados no presbiterato, há muitas tarefas. Então, vamos manter o número de candidatos ao presbiterato e daremos ao diaconato um número que possa temporariamente atendê-los. E de fato, o que estava acontecendo aqui em Atos era isso. De repente, retira os presbíteros da função do presbiterato e os faz diáconos. E não pode acontecer isso. A igreja precisa de diáconos para desafogar o conselho da igreja. O conselho precisa da tratativa em outras situações. É por isso que na nossa campanha agora para a arrecadação de fundos à compra do som, os diáconos estão encarregados de fazer essa arrecadação, porque está no manual presbiteriano que as ofertas para fins piedosos devem ser alçadas pela junta diaconal. Então eles vão procurá-los como ministros de Cristo e consultá-los sobre essa participação de oferta voluntária para esta atividade. E recolherão esses valores, porque eles devem fazer esse recolhimento, essa contabilidade e o recolhimento à casa do Senhor. Mas olha o que acontece no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, o verso 30. Capítulo 11, o verso 30. Vamos ler também o verso 29, e diz assim: os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então Barnabé, um dos diáconos eleito, diácono da igreja, recebe aquelas doações e entrega aos presbíteros. Toda doação é recolhida pelos diáconos e é entregue ao conselho. A junta diaconal não pode fazer como os batistas, administrar a igreja, nem como me dói muito ao coração saber algumas igrejas presbiterianas têm feito, administrar a igreja. Os diáconos não têm autoridade para a administração da igreja. Eles têm a autoridade para o recolhimento das ofertas para fins piedosos e a entrega das mesmas ao conselho. Os presbíteros receberam do diácono aquelas ofertas enviadas, porque ele cuida do socorro, mas é o conselho que administra. Os diáconos têm a função de atender as pessoas, socorrendo-as, servindo-as, mas a administração do corpo é dos presbíteros. Negligenciar o presbiterato é algo terrível, como também é terrível negligenciar o diaconato, quer minimizando o diaconato ou quer fazendo com que ele tenha proeminência ao presbiterato. Os diáconos têm um papel excelente, o de servir. E que serviço maravilhoso! Às vezes nós somos então tomados de maravilha quando vemos pessoas sendo atendidas e depois agradecendo pela ajuda, pelo cuidado. Em um mundo tão esvaziado de amor, os presbíteros então encontram nos diáconos essa força para servir aos necessitados. Em segundo, devem possuir poder espiritual. Deus requer que os diáconos sejam homens que são recipientes das graças espirituais. Em Atos 6:3, lemos que os apóstolos dirigiram a igreja para procurar homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria, em resposta ao que ela escolheu. Entre outros, Estevão. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 6. O parecer agradou a comunidade, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, esses homens devem ser cheios do Espírito Santo. O que significa ser cheio do Espírito? A perspectiva bíblica fala a respeito de homens que estão preenchidos pela graça de Deus, pela oração, dados à oração, envolvidos com a oração, e
que significa oração? A gente conhece o que quer dizer a oração. Primeiro, é uma característica daquele que se relaciona intimamente com Deus. Jesus disse que começa orando em secreto lá no teu quarto. Então, não fique assustado não, mas eu às vezes sondo as famílias. Criança então é uma maravilha. Papai ora? Não, pastor. Ele fica o dia todo no sofá vendo televisão. Tá bom, obrigado. Então uma balinha para você. Aí vem outro e você fala assim: papai canta dentro de casa? Não, papai é bravo. Papai não canta não, mas ele briga. Às vezes ele fala coisa feia. É mesmo? Toma um chocolate. Vai lá, Deus o abençoe, pequeno. Mas às vezes o coração do pastor fica alegre. Vem e diz assim: ele ora, papai. Papai ora. Papai ora com a gente, ora com a mamãe. Quando a gente está triste, ele ora. Quando ele está bravo, ele também ora. Fala: que bom, hein? Você não vai ganhar bala hoje não, vai para casa. Muita bala faz mal. O Tiago já estava ali fazendo assim: olha, pastor, dá cárie. Às vezes chega e fala assim: papai canta. Papai gosta de visitar. Então começa em casa. A vida cheia do Espírito Santo começa em casa. Na leitura da palavra. Isso pode ser medido às vezes na leitura pública. E às vezes daqui eu estou vendo a dificuldade em achar Eclesiastes. Tinha gente que desistiu. Fala: não tem esse livro não, deixa para lá. Computador ajuda, né? O celular, maravilha, digita lá, aparece na hora. Mas quando é na Bíblia, fica para lá, para cá, não acha. Você vê que ele não tem costume. Não lê a Bíblia, faltou a escola dominical, porque nem a musiquinha aprendeu, né? Para saber os livros em sequência. Eu quero instituir na chamada escola bíblica dominical a resposta por versículo bíblico. Para ver quantas vezes Jesus vai chorar. Ou quantas vezes o Senhor é o meu pastor. Porque a falta de conhecimento bíblico não permite que ele seja cheio do Espírito Santo. As Escrituras declaram que esses homens devem ser: escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito. O Espírito Santo é dado àqueles que são transformados pela oração, pela palavra, que têm vida na igreja. Porque aqui os dons espirituais são exercidos e através desses dons é que o Espírito nos molda, que são praticantes ativos dos sacramentos e por eles são instruídos e edificados. Então são cheios do Espírito e recebem sabedoria. Já pensou o diácono que falta sabedoria? E muitas vezes no exercício do diaconato você vai entrar em lares onde você precisa ser muito sábio. Você vai lidar com pessoas que você precisa de muita sabedoria. Esses dias uma senhora bateu aqui ao fundo da igreja, e é diário, e eu preciso exercer diaconato sempre aqui. Isso é uma das bênçãos de morar na igreja. E ela então falou assim: o senhor pode me ajudar? Eu estou com uma criança doente, eu tenho que pegar um ônibus para ir para a UPA. Está com febre. Eu falei: olha, posso. Entrei dentro de casa, busquei a carteira, não encontrei. Olhei no pote, tinha uma moeda de 25 centavos. Voltei e falei assim: olha, a minha esposa foi para o médico e saiu no carro, minha carteira ficou dentro. E eu tinha R$5 na carteira. Eu falei: eu não tenho outro dinheiro. Ela me chamou de tantas coisas e foi embora muito brava. Eu entrei para dentro e falei: Deus, o Senhor deve ter misericórdia de mim, em primeiro lugar. Segundo, eu peço, abra o coração de outra pessoa no caminho dessa senhora, para ajudá-la. Ela precisa de transporte. Porque as Escrituras dizem que aqueles que nos amaldiçoam devem ser benditos por nós. Um diácono precisa ser sábio, porque as pessoas vão afrontá-lo, vão reclamar, vão achar ruim. E ele vai ter que exercer o serviço. Ele vai estar servindo a todas as pessoas da igreja. Olha, ter 150 chefes não é fácil. E um diácono vai ter 150 chefes.
E essas pessoas vão exigir dele serviço. Ele precisa ter sabedoria. Em terceiro lugar, precisam ser homens. Quando o ofício de diácono foi instituído no Novo Testamento, os apóstolos mandaram a igreja encontrar 7 homens, é o que diz o verso 3. A palavra traduzida como homens não é a palavra geral que significa seres humanos, mas é a palavra específica que significa seres humanos do sexo masculino. A igreja primitiva entendeu muito claramente que uma qualificação para o ofício era que estes fossem homens, e escolheu de acordo com isso. O fato que nenhum dos primeiros 7 diáconos era uma mulher não foi devido a qualquer visão cultural de homens e mulheres ou a alguma razão prática, mas ao claro entendimento da parte da igreja que as mulheres não eram para ser nem mesmo consideradas para o serviço. O texto é claro. Ele diz respeito a um sexo específico. Não é cultural. As escrituras não podem ser percebidas do aspecto cultural ou de uma situação social. Ela é a palavra de Deus e nós presbiterianos cremos nisso. Infalível, inerrante, fidedigna. Ela não muda, não falha, não contém erro. Por isso, quando Deus diz devem ser homens, Ele está dizendo isso mesmo. Você acha ruim? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? E aqui o homem é a humanidade. Você quer ir discutir com Ele? Mulheres, ouçam. Vocês são mulheres, fêmeas, do sexo feminino. Deus as fez para estarem sob liderança. Isso é claro em toda a Escritura. Ele fez assim. Por isso o papel de liderança pertence aos homens, porque Deus o fez assim. Ele é Criador. Ele conhece todas as coisas. Então Ele determina que os oficiais só podem ser homens. Ah, mas faltam homens. Orem mais. Tenham fé no Senhor. Ah, os homens não querem assumir. É porque talvez vocês estejam vivendo na perspectiva feminista e os estejam humilhando, ofendendo, destituindo das suas funções. Sabe por que eu as exerço? Porque a minha esposa, se eu falhar, ela diz assim: você não é homem, e me coloca no devido lugar. Porque se eu não fizer, ela deixa para fazer e não acontece. E então, quando as coisas ficam difíceis, ela diz assim: eu estou esperando que você faça. É sua missão, é sua tarefa, é sua função. E então preciso fazer. Preciso me colocar a fazer. O problema é que nós assumimos uma perspectiva mundana e secular, e as mulheres começaram a assumir uma função que não lhes pertence, e apagaram a chama masculina. E os homens se efeminaram, os homens ficaram diminuídos, desprovidos de atitude, de ação, de força, de vigor. Na visitação é muito comum encontrarmos mulheres que tomam a frente. Isso é semanalmente. Semanalmente isso acontece. Você chega na casa e fala assim: como é que estão as coisas? E ela dá um pulo na frente e começa a falar. E você então fica esperando que o marido fale. Mas ele foi esquecido na nossa sociedade. Ele não tem mais papel, serve para mais nada. Moças, escolham para vocês namorados, noivos e esposos que sejam homens de verdade. Depois você pode assistir o vídeo da departamental do nosso PH lá no canal da igreja, o estudo com o título Homens de Verdade. Os diáconos precisam ser homens, porque só homens podem exercer liderança na igreja.
Não há outro paradigma de liderança na igreja o que diz respeito ao oficialato. Pastores, presbíteros e diáconos precisam ser homens em instrução bíblica. O resto não tem problema não, porque não é oficialato. Mas a liderança do corpo precisa ser feita por homens, porque professor de escola dominical não lidera o corpo. Às vezes ele lidera só uma classe, mas os presbíteros e o diácono lideram o corpo de Cristo. Esses devem ser homens. É um preceito bíblico muito claro neste texto. E a última qualificação: devem ser de boa reputação. A igreja deve ter estes homens em reconhecimento. A igreja deve olhar e dizer assim: o fulano pode ser um oficial. A reputação só pode ser aferida partindo da comunidade. É isso que diz o dicionário da língua portuguesa. Definindo a palavra reputação, ela declara que é algo que é concedido pela comunidade. Ninguém pode ter reputação de si mesmo. Ninguém pode dar a si mesmo reputação. Não pode. É impossível. A reputação ela tem que prover de outro. A reputação tem que vir de outro. Então o texto declara assim: escolha dentre vocês, na comunidade, diz o verso 3, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Tem que ser reputação e boa, porque tem reputação ruim. O fulano é o primeiro a ir embora quando acaba tudo. Aí vocês não sabem o tanto de gente que corre quando acaba os trabalhos aqui. Tem muita gente que foge, mas tem muita gente que se apresenta em primeiro lugar e é o último a ir embora. E a comunidade tem que atentar para isso. Tem gente que, se você derramar água aqui no meio, ele passa por cima da água e não faz nada. Esse tem uma má reputação. Mas tem gente que corre para secar. Esse tem boa reputação. Deve possuir aceitação. A igreja tem que aceitar o nome dele. Eu sou muito bom em ler expressões faciais. Eu aviso vocês também que eu consigo ler lábios. Então às vezes você fala o nome da pessoa, o cara levanta a sobrancelha, mexe a boca para o lado, coça o cotovelo. Aí você fala assim: alguma coisa tem com esse nome. Alguma coisa tem com esse nome. Então ele tem que ser alguém aceito pela igreja. Serem reconhecidos pela comunidade. Tem que ser reconhecido na família. Tem que ser reconhecido no trabalho. Você vai ter que entender isso. Tudo o que nós fazemos nessa igreja sai para fora dela. Tudo. Eu acho que eu vou começar a pedir para pôr o perfil de vocês lá no site, lá quando eu cito vocês nos sermões lá gravados. O pessoal vê você. Fulano, aí aparece sua imagem lá, já imaginou? Esse aí. Já imaginou isso? Né? Eu vou mandar fazer umas camisetas. Esse é crente da minha igreja, com a sua foto. Sou pastor dele. Aí andar lá onde você trabalha, onde você estuda, onde você vive. Uma vez eu fui visitar uma família e entrei na rua, parei em frente da casa. Quando eu fui descer do carro, eu ouvi... Opa, voltei para dentro do carro, dei uma volta na quadra, andei mais um pouquinho, marcha lenta, de segunda, devagarzinho, dei um tempo, aí voltei. Cheguei lá, já estava mais silêncio. Aí entrei, bom pastor e tal, vai bem e tal. Primeiro eu quero dizer para vocês que eu passei aqui 20 minutos atrás. Então eu ouvi o que estava acontecendo. Eu me bati na hora porque as palavras estavam meio feias, então eu preferi dar mais uma volta. Mas às vezes o vizinho tem muito a falar. É por isso que a gente não gosta de trazer ele para a igreja. Você sabe por que a gente não gosta de trazer familiar para a igreja? Ele vai falar como nós somos. A boa reputação tem que vir desses lugares. Então é bom
e vocês estão autorizados a fazer isso, liga para o trabalho do candidato e pergunta como é que estão as coisas. Fala, não, é porque ele vai ser candidato aqui domingo na igreja, e eu estou ligando aí para saber como é que andam as coisas por aí. Ele é um cristão, a vida dele é pública, não se preocupem não. Se vier processo, manda me procurar. Você é parente dele, eu estou ligando aqui, eu sou da igreja dele, é primeiro de Samambaia. Ah, ele nunca falou que é daqui, não, mas ele é. Então, acontece, entendeu? É que às vezes ele é agente secreto, ele está infiltrado lá para descobrir o que o diabo está fazendo. Aí ele não conta, porque senão expulsam ele. Aí o pessoal fala assim, fulano nunca nem disse que era crente e tal. Aí você anota no caderninho, no dia da eleição, lembra disso. Porque é dever de vocês eleger. Os presbíteros já foram exortados hoje a não impor precipitadamente a mão. Mas quem elege é a igreja. E se ele não tiver boa reputação, não eleja, meu irmão. Não faça isso. Vai ficar sem, pastor. É melhor sem. Me escute. As coisas vão dar certo. Não se preocupe. Nós estamos crescendo, não estamos? Deus tem nos edificado. Olha aqui hoje a palavra. Próxima vez que for ter eleição, a gente vai estar mais maduro. Então não se preocupe. Confie no Senhor. Mas escolha homens de boa reputação, que tenham renome, sejam dignos, honrados, dispostos, bem aceitos. Gente que seja de Deus, para exercer o diaconato é necessário que assim o façamos. Então o resultado está no verso 7. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja cresceu, a palavra cresceu, e gente creu, porque foram eleitos diáconos na igreja, que tinham essas características que nós vimos. Meus irmãos, oremos. E eu quero deixar uma última palavra para vocês. Tem uma distinção aqui que precisa ser feita. Ninguém vai possuir todas essas qualificações, nem presbíteros, nem diáconos. Só Jesus Cristo é o justo Filho de Deus. Mas aqui é um paradigma, um padrão. Então talvez o candidato a presbiterato e a diaconato esteja dizendo para você: eu tenho disposição de mudança, eu quero aprender mais, eu quero ser diferente. E então você deve ajudá-lo nessa tarefa. Primeiro, orando por ele. Segundo, dispondo a ele ferramentas de crescimento. Meu irmão, eu vou ser direto aqui, sincero com você. Os menos visitados da igreja são os oficiais, mas são os que mais precisam. São os que precisam mais. São esquecidos. Não recebem um obrigado, não tem apoio. Dificilmente alguém chega e diz assim: olha, eu trouxe aqui para te ajudar. Olha, eu trouxe aqui para facilitar o seu trabalho. Eles estão trabalhando pelo bem da alma de todos nós. Ore, apoie e ajude-os a se assemelharem a essas características. É por isso que eles disseram: a comunidade, a igreja, são vocês. Isso aqui não é para os diáconos, é para a igreja. É para a igreja. Excelente obra almeja aquele que busca o oficialato, mas é um pesado cargo. O reverendo Edvan, falecido, foi pastor da minha sogra e meu pastor. Quando estava no hospital, negligenciado por muitos aspectos da igreja, depois de ter contraído um câncer no estômago devido a uma gastrite que ele tinha emotiva, resultado de muitas lutas na igreja. Quando a esposa o abandonou com adultério,
deixando o enfermo no leito de hospital, eu fui conversar com um candidato ao seminário, e ele me disse uma coisa que me deixou marcado e me deixará marcado para toda a minha existência. Ele disse assim: Júnior, não deixe que a igreja mate você. E eu saí dali com horrores na alma, um candidato ao seminário, ouvindo de um pastor que a igreja mata. Mas sabe do que eu me lembrei? Nós matamos Jesus. Oficiais, candidatos ao oficialato, morram, porque ele morreu pela igreja. Oremos. Pai querido, santo, bondoso Deus, cheio de misericórdia e graça, foi servido ao Senhor dirigir o teu corpo por meio de oficiais. Então dá à igreja sabedoria na escolha, na eleição daqueles que vão ser oficiais do corpo de Cristo. Sustenta-os, ó Deus. Sustenta-nos nesta tarefa. Tem misericórdia dos oficiais eleitos e daqueles que serão eleitos, derramando sobre nós porção dobrada do Teu Espírito, sustentando-nos com a graça e com a palavra, dirigindo-nos com sabedoria e entendimento divino. Ó bondoso Deus, dá a esta igreja uma percepção ampla do que é o diaconato e do que é o presbiterato, para que honrem os seus oficiais, amando-os e obedecendo-os, e que também estejam prontos a ajudá-los e a nutri-los na palavra, na admoestação cristã, pela oração, pelo apoio, para desempenharem a função deles, qual seja, cuidar da igreja. Ó bondoso Deus, dá-nos esta graça, dirige-nos, que nessa semana o Espírito Santo esteja conosco, nos dirigindo para a decisão de domingo, quando elegeremos presbíteros e diáconos para o corpo de Cristo local, e que no desempenho de suas funções, Cristo seja com eles, e Cristo seja sobre nós através destes oficiais. É o que rogamos em nome santo de Cristo Jesus. Amém.